começar aqui. E aí eu queria que você se apresentasse, seu primeiro nome. E falando que você é mãe. Meu nome é Naira, eu sou codependente de um adicto em recuperação que está limpo há 6 anos. Mas como o lema é só por hoje, ele continua adicto em recuperação. Eu posso dizer que o nosso caminho foi bastante difícil. Ele, quando usava as drogas mais leves, como maconha, ele corria tudo bem. Ele foi um bom estudante, mas aí largou. Ele não conseguiu se manter nas coisas que ele gostava, eu acredito que por causa da maconha. Ele foi morar nos Estados Unidos, foi lá que ele começou a usar cocaína. Retornou com uma mão na frente e outra atrás, porque tudo era consumido. Conseguiu bons empregos aqui, ficava no emprego durante um ano e pouco, ganhando muitíssimo bem, porque sempre teve sorte, mas consumia tudo com as drogas. Aí, quando os meus pais faleceram, ele estava morando no Rio Grande do Sul. Aí ele retornou para perto de mim, porque eu estava sozinha, e já veio bem forte o vício mesmo. Em seguida ele começou a usar o crack. E foi no crack que a vida dele realmente deu uma parada. Ele já não queria mais saber de trabalhar, só queria estar no meio das drogas. Eu tinha que praticamente dormir em cima da minha bolsa, porque senão ele pegava talão de cheque, soltava cheque na praça, com assinatura falsificada, roubava dinheiro, e era muita briga entre nós. E eu não sabia o que fazer, comecei a procurar clínicas, e eles falavam para mim, só se ele quiser. Se ele se interessar em largar, nós ajudamos. Até aquele coronel Ferrarini, que tem clínica em São Paulo, ele me falou, o dia que ele falar eu quero, eu mando na hora uma ambulância buscá-lo. E eu falei, mas como que eu vou fazer? Porque quando eu falava para ele que ele era drogado, ele brigava e dizia que eu era louca, que eu não entendia nada da vida, que eu não sabia o que ele estava passando, que não era nada disso. Quer dizer, ele negava o vício, ele negava que era viciado, só que ele estava se perdendo totalmente. Aí eu usei uma estratégia, eu parei de dar qualquer tipo de apoio, não negava o dinheiro, eu dava o dinheiro para ele e dizia, vai, compra uma overdose e toma. Assim eu te enterro de uma vez. E ele percebeu que eu realmente comecei a largá-lo por conta dele mesmo, tirando toda a estrutura. Punha a comida na mesa, só, e dava o dinheiro quando ele pedia. Toma, mas compra bastante, hein, para usar bastante que até morre logo. Para deixar de me perturbar. Nós tivemos brigas que eu tive medo que pudesse acontecer até um crime dentro de casa. Até que um dia eu fiquei uns 4, 5 dias longe de casa sem ele saber onde eu andava. Deixei dinheiro, comida e sumi. Eu fui para casa de uma prima minha na Praia Grande e falei, não dá notícia. Se ele ligar procurando, você fala que não sabe onde eu estou. Quando eu voltei, tinha um bilhete para mim. Me ajuda. Eu quero sair dessa. Ele caiu em si que ele realmente estava sozinho, que eu estava deixando ele sozinho. Depois eu fui saber que foi a atitude mais certa que eu tive, né? Aí eu fui atrás do Ferrarini, não consegui falar com ele, fui conversar com a minha irmã. E no mesmo dia, nesse dia era um domingo que eu conversei com ela, que ele tinha pedido ajuda no sábado, né? Eu falei, agora eu tenho que ir atrás de uma clínica. E passou um programa no Luciano Huck, falando da Gran House, uma clínica em Mariporã. E a minha irmã ligou para lá. E aí conversamos com ele, que era uma clínica muito bonita, muito boa. E ele falou, quero conhecer. E então nós o levamos para conhecer. Ele falou, no dia do meu aniversário eu me interno. O aniversário dele é 12 de maio. No dia 13, ele foi para ser internado. Quer dizer, o dia da libertação dos escravos foi a libertação dele do vício.
Só que eu percebia que ele pensava em ficar lá uns 15 dias só para fazer a gente mudar de estratégia com ele. Mas ele ficou um mês incomunicável. Quando nós voltamos a falar com ele, que eu pude visitá-lo, ele já estava pensando diferente, já tinha caído a ficha de que realmente ele precisava de ajuda. E foi muito bom. Agora, nessa clínica, o tratamento é o seguinte, não é só ele que fica em tratamento, os familiares também. Aqueles que estão mais próximos dele têm que fazer o tratamento também. É uma reunião uma vez por semana, que a gente tem que ir, porque se não for, não vai visitá-lo. Se faltar nessas reuniões, você não tem direito à visita. Nesse primeiro mês, a gente podia escrever carta, mas eles liam a carta antes de entregar e cortavam o que achavam que deviam que cortar. Eles não queriam que a gente escrevesse muito carinhosamente. Tinha que dar, era um tratamento de choque, sabe? Tanto que a minha irmã, que é muito ligada nele, madrinha dele inclusive, ela não podia ir visitá-la. Ela foi umas primeiras vezes, mas depois eles barraram, porque ela não ia na reunião e ela era contra esse negócio de não dar demonstração de amor e carinho. Que tudo que ele pedia para ela, ela fazia para ele, né? Ela foi uma das facilitadoras, porque nós, como os codependentes, nós somos facilitadoras da continuidade do vício. Tudo isso eu aprendi lá, que eu era obrigada a ler livros para entender, e esses ensinamentos você pode encontrar no Naranon ou do Amor Exigente, que são grupos de ajuda familiar dos adictos em recuperação. E até existem muitos, né? Aqui em São Vicente acho que tem uns 3 ou 4, em Santos também tem. Se procurar na internet são muitos. Porque os familiares, eles precisam compreender que o que os levou ao vício não é só a dependência deles, é todo um contexto de família, onde houve a criação. Então, quais são os pontos ali que foi falho para que aquilo acontecesse? É claro que tem aqueles que experimentam a droga e passam batido, não acontece nada. Tem outros que já têm aquele distúrbio no cérebro que faz com que vicie. É como alcoólatra, que eu, por exemplo, bebo a minha cerveja e não sou alcoólatra, eu paro de beber, bebo uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez. Para um pouquinho, vou tomar água, por favor.